boa noite a todos vocês que nos acompanham. Que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja com cada um de vocês nessa noite. E eu quero começar esse momento de culto trazendo uma palavra de saudação para nós. Essas palavras são do próprio Jesus e creio que elas se encaixam muito bem nesse tempo que nós estamos vivendo. Ela se encontra lá em João capítulo 16, versículo 33, a segunda parte, e lá Jesus nos diz o seguinte: no mundo passais por aflições. Aqui Jesus ele constata a realidade da nossa vida. E Jesus não falou que a nossa vida seria um mar de rosas. Muito pelo contrário, ele falou que nós passaríamos por aflições. E de fato a nossa vida é assim. A gente passa por problemas, passamos por dificuldades, passamos por luto, tristeza, por doenças e por tantas outras coisas que nos atingem. A nossa vida é marcada por essas coisas, é marcada por aflições. Mas a gente deve perceber que o versículo não termina nessa parte. Jesus ele não termina nessa constatação, mas o versículo ele segue adiante. Ele fala, no mundo vocês passarão por aflições, sim, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em meio à realidade que nós vivemos, Jesus nos dá a esperança. E a esperança que Ele nos dá é Ele mesmo. Assim como Ele venceu o mundo, nele também nós venceremos todas essas coisas. Por isso a gente pode ter bom ânimo, a gente pode ter alegria e a gente pode ter esperança, mesmo em meio aos mais diversos problemas que passamos na nossa vida. E esse é o tema que nós queremos também conversar um pouco mais essa noite, sobre a esperança que Jesus Cristo nos dá. E já nesse versículo, a gente tem muitos motivos para colocar nossas esperanças em Jesus Cristo. Que Deus ele nos abençoe e nos capacite a viver a partir de Jesus, a ter esse bom ânimo e a saber que assim como Jesus venceu, nós também venceremos. Amém? Quero te convidar para ter uma palavra de oração nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, Pai amado, pela nossa vida. Obrigado pelo Teu grande amor que se derrama sobre nós e por Tuas misericórdias que se renovam a cada novo dia. Assim como Jesus mesmo constatou, nesse mundo, Senhor, nós passamos por aflições, nós passamos por sofrimento, nós enfrentamos dificuldade. E muitas vezes, diante das mais diversas situações pelas quais passamos, a gente fica desanimado, nós ficamos perdidos, ficamos sem saber o que fazer. Mas obrigado, Senhor, que Tu és a nossa salvação, Tu és a nossa esperança, Tu és aquele que venceu o mundo, aquele que venceu a morte, que venceu o pecado. E obrigado que em Ti nós também podemos vencer todas essas coisas e por isso podemos ter esperança. Também te pedimos, Senhor, vem abençoar esse momento de palavra, vem falar aos nossos corações e que essa palavra possa nos consolar, possa moldar a nossa vida e possa nos dar a esperança em Ti. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Nós também temos alguns avisos para repassar para a comunidade, e o primeiro deles é em relação à suspensão das atividades aqui da Melk. Essa semana foi emitido um novo decreto pelo governo permitindo que as igrejas voltassem a funcionar. E eu quero dizer que ao longo dessa semana nós vamos estar postando em nossas redes sociais, seja no Facebook e também no WhatsApp, nós vamos estar comunicando e informando como nós vamos proceder com nossas atividades. Então, presta atenção ali no Facebook, no WhatsApp, que logo nós enviaremos as informações devidas. E o outro aviso, então, é em relação às ofertas, aqueles que querem continuar contribuindo com a nossa comunidade, mesmo nesse tempo em que nós não temos as atividades aqui fixas, mas a nossa comunidade tem custos, e aqueles que quiserem continuar contribuindo, as ofertas também são bem-vindas. As informações estão aqui do lado. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato com o Klaus, que ele também vai ter o prazer em responder a cada um de vocês. E assim que Deus possa abençoar as dádivas e também todos aqueles que
que forem os doadores. E seriam esses dois avisos para a noite de hoje. Eu quero começar então trazendo a nossa mensagem. E eu quero te perguntar, você já ouviu aquela famosa frase, a esperança é a última que morre? Provavelmente você conhece essa frase e talvez você já até utilizou esse ditado em algum momento da tua vida. Quando essa frase ela veio na minha mente, eu lembrei que certa vez uma pessoa disse para mim que a esperança de fato é a última que morre, mas muitas vezes ela morre. E eu lembro que eu fiquei um pouco surpreso diante dessa frase da pessoa, porque eu nunca havia pensado dessa forma. Mas será que essa afirmação de que a esperança é a última que morre, será que ela é verdadeira? Você já experimentou isso na tua vida? Você alguma vez já teve alguma esperança que você possuía e ela acabou morrendo? Como você interpreta essa frase aqui? Hoje, para encerrar a série de mensagens do mês de abril, que giraram em torno da Páscoa, nós queremos falar justamente sobre isso. Queremos falar sobre esperança. Mas essa esperança da qual nós queremos falar não é uma esperança qualquer. Essa esperança é aquela esperança que nós podemos ter a partir da Páscoa, a partir da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E para falarmos um pouco mais dessa esperança, eu quero ir direto ao ponto e eu quero te convidar para abrir a tua Bíblia, lá na carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 até o 5. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao 5. E lá o texto ele nos diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Até aqui o nosso texto. E é interessante a gente perceber que não somente nesse texto, mas em toda a sua carta, o Pedro ele fala da esperança que podemos ter a partir de Cristo. E de forma bem especial, ele já no início começa falando sobre esse assunto. Não é sem razão que Pedro começa falando na sua carta sobre a esperança. Pedro escreve para pessoas que talvez teriam vários motivos para perderem a sua esperança. Ele destina esse texto para cristãos que estão sofrendo e passando dificuldades em sua vida de fé. Esses cristãos estão aqui sofrendo perseguição, estão inclusive correndo o risco de serem mortos. Você já parou para pensar nessa realidade de que muitas pessoas correm o risco de ser mortas por causa da sua fé em Jesus Cristo? Esse aqui é o caso. Muitos correm risco de vida por causa da sua fé. E além disso, além de todo o risco da perseguição, também existiam todos os outros desafios que a própria vida traz. Desafios que você e eu também temos no nosso dia a dia. E por isso, manter-se fiel nesse contexto, com certeza era um grande desafio. É para esse contexto, é para essas pessoas, para essa realidade, que Pedro ele fala sobre esperança. Hoje em dia, existe perseguição, sim, no mundo, onde pessoas sofrem por causa de sua fé. Embora essa não seja a nossa realidade aqui no Brasil, nós como cristãos passamos por dificuldades também. E muitas vezes a gente pode perder o brilho no olhar, a gente pode ficar sem esperança e muitas vezes até mesmo esfriar na nossa fé. E esse texto ele quer nos ajudar nesse sentido, a olharmos para a esperança da nossa fé, a termos o brilho no olhar, a olharmos para aquilo que Deus promete a cada um de nós. Eu quero pontuar aqui brevemente 3 coisas a partir desse texto. E o que o Pedro fala aqui também quer ser uma palavra para nós hoje. Assim como serviu lá para aqueles cristãos daquela época, essa palavra serve para a gente hoje também.
E dessa forma, a primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto é que Deus ele nos dá uma esperança. Isso é algo que fica bem claro. Deus nos dá uma esperança. E o versículo 3 vai dizer o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro começa esse texto louvando a Deus. Ele sabe que essa comunidade está passando por problemas e ele não ignora esse fato. Mas diante desses problemas, a primeira coisa que ele faz é nos convidar a olhar para Deus, olhar para aquilo que Deus fez e faz nas nossas vidas. Deus, por sua misericórdia, ele nos regenerou. Isso significa que Deus, ele olhou para o ser humano, ele viu a sua situação miserável, ele viu a sua situação pecadora e ele agiu em seu favor. Isso é a misericórdia de Deus. É Deus se compadecendo de nós e vindo ao nosso encontro. Deus agiu em nosso favor. E ao agir em nosso favor, Deus ele nos regenerou. Ou seja, ele nos deu a possibilidade de uma nova vida. E que nova vida é essa que o texto fala aqui? É uma vida livre da escravidão do pecado, uma vida livre do poder da morte, uma vida restaurada por ele. E é por meio dessa nova vida que nós podemos ter uma viva esperança. Essa esperança ela é viva porque ela não é apenas um sentimento de que tudo vai dar certo. Para muitas pessoas, esperança é isso. É aquela sensação de que vão acontecer coisas boas, de que tudo vai melhorar, de que coisas novas vão acontecer. Mas essa viva esperança da qual o texto fala é muito mais do que isso. É muito mais do que um sentimento. Essa esperança é certeza. É certeza de que Deus vai cumprir aquilo que prometeu. E essa certeza não precisa ser baseada naquilo que eu sinto, mas ela é baseada na fidelidade de Deus, de que aquele que prometeu é fiel e vai cumprir suas promessas. Essa nova vida, essa viva esperança, ela só é possível por meio daquilo que Deus fez, a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É isso que possibilita nós termos essa viva esperança. O novo nascimento é consequência da ressurreição de Jesus Cristo. Ele só é possível porque a ressurreição de Cristo foi possível. Quando Cristo ressuscitou, ele venceu o poder do pecado, venceu o poder da morte, e assim como ele venceu, nós também venceremos tudo isso, assim como eu falei na saudação no início. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas já agora nós recebemos a nova vida. E por isso já agora podemos ter essa viva esperança. Então Deus nos dá uma esperança. Uma segunda coisa que esse texto nos fala, e na verdade aqui essa segunda coisa eu faço em forma de uma pergunta: que viva esperança é essa que Deus nos dá? Que esperança que é? E aí o versículo 4 vai nos dizer: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Essa esperança da qual o texto nos fala é a salvação que nós temos junto a Deus. Deus nos regenerou. Ele nos deu uma nova vida. E a partir dessa nova vida, nós somos adotados como filhos. E como filhos somos herdeiros do seu reino. Temos uma herança junto a Deus. E essa herança, ela é diferente de tudo aquilo que nós podemos ter nesse mundo. É diferente de todas as heranças que podemos possuir aqui. Essa herança é uma herança incorruptível, ou seja, não se estraga, não se decompõe, não perde o seu valor. Essa herança é uma herança sem mácula, ou seja, é algo absolutamente limpo, sem qualquer tipo de sujeira ou contaminação. Essa esperança é imarcessível. Em outras palavras, é algo que não pode ser destruído. A nossa realidade, ela é marcada por corrupção, por sujeira, a sujeira do pecado, por coisas que são passageiras. Mas aquilo que Deus tem preparado para seus filhos não perde o seu valor, não se estraga
e não pode ser destruída. É algo tão maravilhoso que nós nem podemos imaginar direito tudo que isso significa. E nesse sentido, o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, vai dizer o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem preparado seu reino para nós. E essa é a razão da nossa esperança. Agora a gente não entende e não consegue compreender o que tudo isso significa. Mas Deus tem preparado. E a certeza que nós podemos ter é que é algo grandioso, algo maravilhoso, algo que nós não conseguimos explicar. Ainda uma última coisa que gostaria de pontuar nesse texto. Quem pode ter essa esperança da qual o texto fala? Quem pode ter essa esperança de ter uma herança no céu? Será que essa esperança ela é para todos? O versículo 5 vai nos responder isso. Ele diz ali que essa esperança é reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Pode fazer parte dessa esperança todo aquele que aceita essa verdade pela fé. E todos aqueles que aceitam essa verdade pela fé têm a promessa de que receberão essa herança no futuro, mas já são participantes dela no presente. A teologia tenta explicar essa dinâmica por meio da expressão do já agora, mas ainda não. Isso quer dizer que o reino de Deus, ele já veio, já começou. A nossa salvação já teve início, mas ainda ela será consumada. De maneira prática, significa que Deus ele nos libertou do pecado, mas nós ainda somos pecadores. Ele nos livrou da condenação da morte, mas ainda nós vamos morrer. O reino veio, mas ele ainda virá. Jesus disse aos seus discípulos também: o reino de Deus está entre vocês, mas ele nos ensinou a orar: venha o teu reino. É por isso que a nossa restauração ela é já agora. Nós somos restaurados, mas ainda não, porque ela vai ser consumada de maneira plena e completa. Por isso já fazemos parte desse reino, mas ainda aguardamos por ele de maneira completa. Pela lógica humana, isso é difícil de entender e talvez até mesmo impossível de entender. Por isso é necessário a fé. A fé faz com que nossos olhos enxerguem essa verdade que é revelada na palavra de Deus. Até o dia de recebermos essa herança de maneira completa, com certeza muitas águas vão rolar em nossa vida. Vamos passar por dificuldade, vamos enfrentar luto, vamos ser atingidos por doenças, vamos passar por angústias, por dúvidas, enfim, todas essas coisas que fazem parte do nosso cotidiano. Mas em meio a todas essas coisas, o texto nos diz que somos guardados pelo poder de Deus. O próprio Deus guarda os fiéis para a salvação. Esse versículo ele é parecido com aquilo que o Paulo diz lá para Timóteo, quando ele afirma: e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei que em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. Deus guarda aqueles que são seus. Por isso a nossa esperança ela não está restrita à nossa situação, mas a nossa esperança ela está baseada naquilo que Deus é e naquilo que Ele faz. E por isso nós devemos olhar já agora para o futuro, para o dia em que Deus nos dará a restauração completa. Quando Ele nos ressuscitar dos mortos e quando nós vencermos a morte juntamente com Ele completamente. Quando Ele nos der um novo céu e uma nova terra, quando estaremos com Ele para todo o sempre, quando nunca mais haverá dor, aflição, doença, angústia, nós devemos orar e olhar para esse dia. Nós vivemos em esperança de que um dia Deus vai fazer tudo isso conosco. Por isso, ao olharmos para as diversas situações difíceis que passamos aqui nesse mundo, nós não precisamos entrar em desespero, mas podemos ter esperança. Como o salmista nos diz, mesmo que no presente nós tenhamos que semear com lágrimas, ainda que no presente o nosso coração se encha de temores e expectativas,
mas nós podemos ter a esperança de que Deus agirá, agora e no futuro. A nossa única fonte de verdadeira esperança é aquilo que Deus fez, faz e fará em Cristo. A nossa esperança não pode estar nas coisas do mundo, a nossa esperança não deve estar em pessoas, porque as coisas do mundo são passageiras, pessoas nos enganam, mas a nossa esperança deve estar em Deus, porque Deus é fiel e Ele não falha em cumprir suas promessas. Por isso, diante desse texto e diante dessa realidade que nos é apresentada aqui, que Deus nos ajude a permanecer firmes nessa esperança, a permanecer firmes nessa fé, e que a cada dia a gente possa experimentar a alegria que é fazer parte da salvação de Cristo, essa salvação que acontece já agora e que vai ser consumada no futuro com a sua volta. Que Deus guarde a nossa fé, que Ele nos dê a esperança necessária até que esse dia aconteça. Amém? Quero te convidar nesse momento para ter um momento de oração aí com a tua família. Se reúnam vocês aí e coloquem os motivos que vêm à tua mente nesse momento de oração e peça para que Deus também possa fortalecer a fé e a esperança de cada um de vocês em meio às mais diversas situações que nós temos vivido. E o meu desejo é que Deus Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele fortaleça a fé tua e que a cada dia tu possa viver na certeza dessa esperança, da salvação de Jesus Cristo. Assim, fique na paz do nosso Deus. Uma boa semana a cada um de vocês e até mais.